dia. A quarta-feira de cinzas começa com céu nublado aqui na capital. Estas são imagens da Avenida André Araújo, na Zona Sul. A temperatura mínima prevista para hoje em Manaus é de 23 graus. E hoje você vai acompanhar aqui no Amazônia TV que os vigilantes começaram uma greve. A categoria reivindica o pagamento já de 30% referente aos riscos da profissão. Encontrado o corpo de uma das vítimas do naufrágio de um rebocador nesta segunda-feira no Rio Negro. Você sabia que o uso inadequado das lentes de contato pode levar à cegueira? Vamos mostrar histórias de quem teve que recorrer a transplantes de córnea para voltar a enxergar por causa do uso das lentes. E uma multidão lotou o Sambódromo na última noite do Carnaboi. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. Os vigilantes começaram uma greve nesta manhã aqui em Manaus. Eles reivindicam pagamento neste mês de 30% referentes aos riscos da profissão. A concentração dos vigilantes foi na Praça Eleodoro Balbi, no centro de Manaus. Eles deram início à greve da categoria pelo não cumprimento da Lei 12.740, que entrou em vigor em dezembro do ano passado e garante o pagamento de 30% aos trabalhadores, referente aos riscos que a profissão oferece. Eles propuseram pagar os 30% de periculosidade, mas estão somente a partir de maio. Isso não traz benefício para a nossa categoria, só acumula ainda mais um prejuízo maior, que passa de R$330 para R$660, tendo em vista que eles não querem pagar o retroativo. Com isso, os serviços nas agências bancárias devem ser prejudicados. Os serviços essenciais, como segurança pública, saúde, tá, é que tem que ter alguém trabalhando. Na parte dos vigilantes, que é uma atividade privada na realidade, eles não têm obrigatoriedade de estar trabalhando. Então a agência bancária, se não tiver um vigilante na quantidade que a lei exige, elas não vão abrir. Um vigilante só não abre uma unidade bancária. Os autoatendimentos estão funcionando, tem os alternativos das loterias, tem algumas drogarias que recebem, né, alguns tributos, essas situações todas, tá? Mas sem o vigilante, vou deixar bem claro, a greve não é dos bancários, a greve é dos vigilantes, mas sem os vigilantes, os bancários não vão poder atender os clientes, aqueles que precisam de atendimento personalizado. O Sindicato das Empresas de Vigilância e Segurança Privada do Amazonas informou que esgotou todas as possibilidades de negociações com o Sindicato dos Vigilantes do Amazonas, oferecendo a eles todo o espaço para o diálogo. Tendo em vista a recusa do sindicato em todas as propostas apresentadas, inclusive sobre o pagamento do adicional de periculosidade, a partir de abril, o Sindesp acredita que a greve se tornou um movimento político e perdeu o objetivo principal de defender os interesses dos trabalhadores. Hoje à tarde, o Sindicato das Empresas de Vigilância e Segurança Privada do Amazonas vai dar uma coletiva à imprensa. Uma mulher e uma menina viveram momentos de pânico ontem à tarde na Redenção, aqui em Manaus. Um homem manteve a esposa e a filha de 4 anos como reféns por quase 2 horas. Ele ameaçava explodir a casa com um botijão de gás de cozinha. Chuva forte, situação tensa. O repórter Fábio Melo foi o primeiro a chegar ao local. Nesta casa, o motorista de ônibus Marcelo de Aquino, de 36 anos, mantinha a esposa e filha de 4 anos reféns. De longe, Fábio Melo conseguiu fazer imagens do tumulto, de parte da negociação e da ansiedade dos parentes do casal. A polícia só ficou sabendo da situação depois que o filho mais velho do casal, que tem 13 anos de idade, conseguiu fugir pela parte de trás da casa e fazer a denúncia. Logo depois que a polícia e que o Corpo de Bombeiros chegaram aqui ao local, as negociações levaram cerca de 1h30 até o motorista de ônibus se entregar. Segundo a cunhada de Marcelo, ele é usuário de drogas e teve uma crise de ciúmes. Segundo a polícia, ele ameaçou explodir a casa com gás de cozinha. A esposa Simone Rodrigues, de 39 anos, e a filha deles não ficaram feridas. Simone, que não quis falar com a imprensa, teve que comparecer ao 10º Departamento Integrado de Polícia, onde o marido está detido. Marcelo foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O corpo de um homem vítima do naufrágio do barco rebocador Antônio Salles, que afundou no Rio Negro na madrugada desta segunda-feira, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Antônio Dias, o corpo boiou assim que o barco foi retirado do fundo do rio. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, na Zona Norte. O barco rebocador afundou no Rio Negro, no bairro da Compensa, na segunda-feira. De acordo com os bombeiros, é possível que outras 3 pessoas estejam desaparecidas, mas as buscas estão sendo dificultadas pela profundidade do rio no local do naufrágio. No próximo bloco, você vai ver que um uso inadequado de lentes de contato pode levar uma pessoa a perder a visão. E aqui no estúdio, nós também vamos falar sobre o aumento dos transplantes no Amazonas. A gente volta já já. Estamos de volta para falar de um assunto que muitas vezes passa desapercebido por muita gente: os cuidados com as lentes de contato. Você sabia que o uso inadequado pode levar uma pessoa a perder a visão? Conheça alguns casos de pacientes que tiveram um comprometimento da visão por causa do uso das lentes. Gente que precisou fazer até mesmo o transplante de córnea. Francisco nunca teve problemas na vista, mas usou lentes de contato coloridas por 8 anos. Tudo por vaidade. O que ele não sabia é que não poderia fazer a limpeza do material com soro fisiológico. As lentes foram contaminadas. Começou com uma coceira, irritação e sensação de areia. Só quando chegou no segundo especialista, ele descobriu que tinha larvas de ameba nos 2 olhos. Quase cego, ele precisou passar pelo transplante de córnea. Hoje ele vê vultos e mesmo com o transplante e com o uso de medicações fortes, as larvas ainda permanecem. Não houve diagnóstico precoce, né? Aí foram tratando como se fosse uma conjuntivite, outros tipos de problema, e na verdade só vinha aumentando o meu problema, só vinha me prejudicando cada vez mais minha visão, até que chegou um momento em que eu não conseguia mais enxergar com perfeição, já via tudo embaçado, tudo de vultos, e graças a Deus eu tive a sorte ainda de conseguir encontrar o tratamento certo, a doutora certa para poder fazer o transplante. Esta oftalmologista relata que quando o caso é irreversível, é preciso tirar todo o globo ocular do paciente. Usar lente é bom, é ótimo, desde que você use de uma maneira bem rigorosa. Não dormir com a lente e respeitar a data de validade. E se você é uma pessoa que gosta de água, que pratica esporte, que toma muito banho de piscina, aí é que não pode dormir mesmo com a lente. Água é foco de ameba, tá? Existe um bichinho chamado Acanthamoeba, escreve assim, que existe, é um protozoário de vida livre. Então ele existe principalmente nas águas. Água, inclusive, de torneira. Por que não lavar lente de contato em água de torneira? Porque é foco de ameba. Tem caso de ameba que você transplanta, a ameba come o primeiro transplante, transplanta o segundo, come o segundo, transplanta o terceiro e tem que tirar o globo ocular, a bola do olho fora. Tá? De tão agressiva que é. A pior infecção que uma pessoa pode ter no olho é por ameba. Então, isso merece, sim, um esclarecimento muito grande. Eu acho que é uma campanha a nível nacional. Sem o uso correto do produto de limpeza das lentes, elas podem ser contaminadas também com fungos, bactérias e até herpes. Pior do que usar óculos escuros sem proteção é usar lentes de contato sem recomendação médica. Enquanto o uso do óculos escuro pode causar alguns prejuízos, o uso inadequado das lentes de contato pode levar à perda da visão. Mas elas são vendidas em óticas sem discriminação. Qualquer pessoa pode comprar o material. Normalmente o jovem hoje, que é o maior usuário, ele chega atrás de uma lente para mudar a cor do olho, por vaidade, né? A gente só vende para quem já é usuário. Já José Marcolino fazia a limpeza recomendada pelos médicos, mas durante uma pescaria deixou os óculos de grau e preferiu as lentes de contato. Elas também foram contaminadas durante os banhos de rio. Os primeiros especialistas não fizeram o diagnóstico correto. 90% eu já não enxergava mais, né? Fiquei com a vista muito embaçada, né? Devido ao muito uso do colírio também. E praticamente não tinha visão, 100% da visão, né?
E durante a reportagem, a emoção tomou conta do paciente José Marcolino. Ele encontra pela primeira vez a mãe de uma das doadoras de córnea. A filha foi morta em um acidente de trânsito. É muita felicidade, entendeu? Só o fato de eu estar vendo que, assim, que a gente pode também ajudar as pessoas, né, nesse momento. E tem outras que já estão, assim, também precisando também. Então, eu deixo até uma mensagem, porque nós não levamos nada daqui, né? Quando nós falecemos, ninguém leva nada, mas nós podemos deixar para alguém, entendeu? Nós podemos deixar uma córnea, podemos deixar outros órgãos também, entendeu? E para mim é um privilégio muito grande mesmo, é muito gratificante para mim e um conforto também. E para falar mais sobre os transplantes que estão crescendo aqui no Amazonas, nós vamos conversar agora com a coordenadora estadual de transplantes, Leni Passos. Bom dia. Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite, falar desse assunto tão importante, Sem dúvida. O transplante, mas principalmente esse de córnea que vem crescendo, né? O transplante de córnea tem crescido, e isso se deve ao trabalho, né, do Banco de Olhos do Amazonas, através do trabalho da doutora Cristina Garrido, com o apoio do governo do estado. E é interessante a gente ver que esse trabalho, a tendência é zerar a fila. A nossa meta para este ano de 2013 é reduzir 50% da fila de pessoas que esperam por uma córnea e chegar em 2014 sem mais pessoas em fila. Ocorre, como foi bem mostrado pela reportagem, existem fatores que dependem muito das pessoas, como o uso da lente de contato, não indicado pelo médico, de má procedência, a falta de higienização correta dessas lentes, levam à lesão da córnea. E isso é algo inesperado, levando até um transplante de córnea, necessidade de um transplante que é grave. Né? Grave. Então a gente sabe que nunca essa fila vai ser completamente zero, mas hoje uma fila estimada em 500 pessoas, a gente espera que ela reduza para 20, 30, isso é considerado zero, e esse é o nosso grande objetivo. Afora isso, nós tivemos um aumento geral entre córneas, rins, de 35%. A região norte, segundo dados estatísticos do próprio Ministério da Saúde, conseguiu pela primeira vez um aumento substancial dos transplantes. E aí nós temos que ressaltar novamente o papel de incentivo do governo do estado, da Secretaria de Saúde, dos órgãos colaboradores, como o Hemoan, que faz a tipagem HLA, que permite identificar quem pode receber, né? Esse órgão, a equipe lá tem feito um bom trabalho. A equipe de transplante do Hospital Santa Júlia, os transplantadores, a equipe de captação do Hospital Adriano Jorge, que faz a captação, a organização à procura de órgão, que está instalada no João Lúcio. Para você ter ideia, a contribuição do Hospital João Lúcio, junto com o Joãozinho, é o primeiro no ranking que faz com que as pessoas que lá internem e tenham o diagnóstico de morte encefálica sejam sensibilizadas para fazer essa doação. Então nós temos o João Lúcio, nós temos em segundo lugar o 28 de agosto, temos a própria Unimed já se mostrando com vários diagnósticos de ME, e nós esperamos agora esse ano aumentar essa meta para que a gente possa também diminuir a fila de rins. E é importante a gente lembrar também que a família, os parentes, eles são fundamentais nesse processo. Esse processo ele depende principalmente de, em vida, a pessoa que quer ser um doador se manifestar favorável a essa ideia para a sua família, e depende da família, porque é a família que vai decidir naquele momento que você já faleceu. Quem vai decidir, quem vai dar a palavra final é a sua família. A importância disso é muito grande, porque à medida que a gente tem esse órgão, nós vamos poder retirar pessoas que não têm nenhuma chance de sobreviver nos próximos 2 anos se não tiverem aquele órgão. E nós estamos muito preocupados com o aumento crescente de pessoas que precisam de um fígado. Daí o governo do estado, junto com a Secretaria de Saúde, está se organizando para começar esse ano o primeiro transplante de fígado, já para atender essa demanda, e até o final do ano, início do ano que vem, do coração. Então, Manaus vai ter, na verdade, 4 tipos de transplantes, né? A córnea,
o rim, que já faz, o fígado e o coração que é o em próximo. 2013, até o final do ano. E a gente espera que no ano que vem esteja aqui também comemorando essa vitória desse aumento, né? E sem dúvida nenhuma isso depende da doação. Não existe transplante, por mais bem estruturado que o Estado esteja, com todos os especialistas que são necessários, se não houver a doação de órgão. Ela é o ponto de partida que gera esse final vitorioso para quem está na fila. E a população é que participa desse gesto, esse gesto de solidariedade, altruísta, porque é até difícil, porque você nunca vai conhecer para quem que aquele seu ser amado fez a doação. Onde ele continua, E onde né? ele continua. E, na verdade, uma única doação, ela pode beneficiar várias pessoas. São 2 rins, 2 córneas, um coração, um fígado. Quer dizer, na verdade, eu beneficiei aí, no mínimo, 6 pessoas de uma única doação. São 6 pessoas que vão poder continuar vivendo através daquela doação que foi feita. Então, a nossa tarefa esse ano é sensibilizar maciçamente. Toda a população do estado do Amazonas está preparada para responder as questões sobre doação. Algumas muito importantes, como você bem colocou aqui, que vão salvar a vida dessas pessoas que precisam. Doutora, rapidamente, quem ainda tem dúvida, está assistindo a gente aqui, onde procurar orientação? O governo do estado disponibilizou o site doiorgo.am.gov.br. Esse site, ele visa informar a população sobre as principais dúvidas que as pessoas venham ter. Por exemplo, como é que ocorre o transplante, se o transplante é pago, o transplante é feito no Brasil pelo SUS, ninguém paga nada e se alguém lhe cobrar, você deve denunciar ao Ministério Público imediatamente, porque é gratuito, é o SUS que assume essa função. Se a sua pessoa amada vai ficar deformada por ter feito a doação, evidentemente não, porque é feito no centro cirúrgico, enfim, todas essas dúvidas, elas estão lá para esclarecer você dentro do site com as respostas certas. Tá certo, doutora Leni Passos, coordenadora estadual de transplantes aqui do Amazonas, muito obrigada. Muito obrigada também. Não perca no próximo bloco, o nível do Rio Acre já ultrapassou a cota de alerta. Fique de olho no relógio, agora em Manaus, 11 horas e 21 minutos, o intervalo é rapidinho e o Amazônia TV volta já. Lançada hoje a campanha da Fraternidade, as informações com a repórter Artemisa Gadelha. O lançamento da campanha foi realizado aqui na Igreja da Matriz. O tema, Fraternidade e Juventude. Vou começar agora com o padre Alcimar, que é um dos coordenadores da campanha aqui em Manaus. Esse lançamento quer dizer a campanha totalmente voltada para a juventude. Exatamente. Esse tema da campanha está ligado à Jornada Mundial da Juventude, que acontece esse ano no Brasil e também pelo Ano da Fé. E esse ano tem um sabor especial, porque na verdade, com o fato de ter a jornada, praticamente o ano inteiro a igreja vai ter atividades que vão estar voltadas para a juventude. O Brasil é o 4º país mais violento do mundo, aumentou em 580%, né, o número de homicídios no Brasil. E isso é extremamente revelador de uma situação social muito grave, em que o Brasil tem que olhar com muito mais carinho, atenção afetiva, mas também efetiva com políticas públicas para a nossa juventude. Ok, obrigada pelas informações. Então, este ano a campanha da Fraternidade voltada completamente para a juventude. Artemisa Gadelha para o Amazônia TV. No final da tarde desta terça-feira, uma forte ventania provocou estragos no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A cobertura de telha de zinco do primeiro andar desta residência caiu sobre os fios elétricos, no cruzamento da Rua 10 com a Avenida C. Outras 2 casas que ficam na mesma rua também tiveram os telhados danificados, mas ninguém ficou ferido. Também por causa do mau tempo, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui na capital, operou por instrumentos desde as 6 horas da manhã. 3 voos que chegariam aqui em Manaus foram alterados para Boa Vista. Outros 5 voos tiveram de ser cancelados. E em Rio Branco, o nível do rio já ultrapassou a cota de alerta.
Em menos de uma semana, o nível do Rio Acre atingiu a cota de transbordamento. Situação de alerta para a Defesa Civil Municipal, que já colocou em prática o plano de contingência. Na parte baixa da cidade, as consequências da enchente começam a surgir. Algumas casas estão completamente inundadas. Vários bairros foram atingidos. 2 bases da Defesa Civil foram montadas. Uma no Corpo de Bombeiros para a retirada das famílias atingidas pela cheia e a outra base no Parque de Exposições, o principal abrigo público de Rio Branco. 6 famílias já ocupam o lugar. Também foram montados postos de atendimentos destinados à saúde, assistência social, limpeza e manutenção dos locais. A previsão do CIPAM para as próximas horas em quase toda a região é de céu parcialmente nublado com ocorrência de chuvas fracas a moderadas. A temperatura mínima em Rio Branco fica em 22 graus e em Manaus, 23. Já em Macapá e em Porto Velho, a temperatura máxima não passa dos 30 graus. No próximo bloco, você vai ver como foi o último dia de carnaval. O Carnaboi reuniu uma verdadeira multidão no Sambódromo de Manaus. Agora 11 horas e 26 minutos. Continue ligado que o Amazônia TV volta já. O tradicional carnaval do Estúdio 5 atraiu cerca de 4.000 foliões na noite desta terça-feira gorda. O baile de carnaval do Estúdio 5 parecia festa de artistas. Veio o Kiko, a Chiquinha, o Duende, a Fada. No carnaval, coisas incríveis acontecem. Vejam só, até a bruxa. E ela veio com o esposo e ele não é brasileiro. Eu vim da Suíça, ó. Encontrei a bruxa e vimos pular o carnaval aqui, né? Para brincar o carnaval não é necessário belas fantasias. O negócio é improvisar. Eu coloquei uma fantasia que aparentava ser estilo meio onça. Dona Dina é uma das frequentadoras da festa e não perde a oportunidade de relembrar os bons tempos de quando brincava o carnaval. Tô adorando, eu adoro o carnaval, ainda mais esse carnaval, tentando resgatar o carnaval antigo. Muito bom. Muito boa, maravilhosa. Tô muito feliz. Nesta edição, muitas novidades foram implantadas, tudo para garantir a diversão dos participantes. Aqui a nossa proposta é um baile em cima das marchas antigas, dos bailes antigos. As famílias frequentam muito, vem todo tipo de público, idade, é uma coisa bem eclética, é uma coisa bem gostosa de se ver. É bom você resgatar os bons tempos, né, de baile de carnaval. E o Carnaboi encerrou a folia na capital com milhares de brincantes lotando o sambódromo aqui na capital. E aqui começa a última noite do Carnaboi. Na afinação dos instrumentos, no teste de som, na preparação dos trios. A despedida começou tímida e na timidez o público aprende devagarinho os passos do 2 para lá e 2 para cá. E quando a festa esquenta, é de pé no chão que a galera vibra. Paixão que se aprende de pequeno, que os adultos tentam explicar. O que é apaixonante para nós, manauaras, amazonenses, brasileiros, é o ritmo boi bumbá, que é só único nosso. Não existe boi bumbá estrangeiro, não existe boi bumbá internacional, é só nacional, brasileiro mesmo. A paixão pelo boi bumbá pode ser explicada pela poesia das letras, pela identificação com os lugares e histórias da terra. Mas não há como negar, o ritmo é realmente
contagiante. E seu Paulo era a pura expressão da alegria. Aos 66 anos, curtia pela primeira vez o Carnaboi. Eu moro em Belém e assisto pela televisão toda noite, ao vivo, na televisão. Eu sou fanático, primeira vez estou participando, pra mim eu tenho no coração. Seu Paulo pode até não seguir os passos do boi, mas é como diz a toada: movimento é dança, dança, dança. Quem vai contar pra você aí de casa como terminou a última noite do Carnaboi é o repórter Rafael Pimentel. Luciano, a noite é uma criança pra quem brinca de boi. E ao som das toadas de Caprichoso e Garantido, os foliões deram adeus ao carnaval. Mas não sem antes aproveitar cada segundo. Lembram do estreante Paulo? Pois é, achamos uma personagem com algo em comum. Pela primeira vez, Melissa, que tem apenas 11 meses, vivencia a magia de acompanhar o boi de perto. Tem que estar no sangue. Tem que estar aqui todo tempo, né? Se ela quiser torcer pro Garantido, vai deixar? Eu sou caprichoso, a mãe dela é garanchosa, vai o que ela decidir. Os olhos da pequena puderam ver um regresso às origens amazônicas. Teve pajé liderando a tribo. E declaração de amor da rainha do folclore. Boi pra mim é tudo. O caprichoso é a melhor coisa pra mim. A festa também movimenta a economia. Entre uma toada e outra, o artesão Ivan comercializa seus produtos. Quando você tá desanimado, cansado da noite, dá uma ouvidinha na música, dá uma animada? Existe isso? Isso acontece? Acontece sim, só ouvir a música de boi é o ideal, né? Amazonsat, G1 Amazonas e Portal Amazônia transmitiram o Carnaboi. Em um clique, o mundo antenado no melhor do carnaval amazonense. A paixão pelo boi do coração é algo inexplicável. Para alguns, o vermelho e branco cai melhor. Para outros, o azul e preto tem todo um significado especial. O caprichoso. Pensei que ia ser uma resposta política. Não, eu sou caprichoso. Bem obrigado, minha mulher me obrigou a ser caprichoso. Carnaboi, uma festa democrática. Ao som dos tambores da terra, políticos, artesãos ou brincantes como eu e você dividem o mesmo sentimento, o orgulho de fazer parte dessa história que em 2013 ganhou mais um capítulo. O carnaval acabou e o Amazônia TV de hoje também chegou ao fim. Mas na nossa página, no G1 Amazonas, você acompanha essas e outras notícias. Obrigada pela sua audiência. Fique agora com o Globo Esporte. Eu te espero amanhã, logo após o encontro com Fátima Bernardes.